Olá! Quando você está pesquisando um filme para assistir, ou uma série, ou está buscando um livro para ler, um dos principais recursos que ajudam na sua escolha é o título, não é? Porém, quando a gente precisa criar um título para uma produção nossa, tudo fica mais complicado. Por isso, hoje eu vou te dar 10 dicas de como produzir um bom título. Criar um título normalmente é um desafio porque a gente sabe que precisa usar poucas palavras para sintetizar uma ideia. Se você não sabia disso, então fica aqui a principal informação. Um título é uma informação sintética sobre o tema e o seu ponto de vista em relação ao tema, proposto na redação. E é tão difícil fazer isso num texto diferente, quando é de um filme, ou para um livro, ou em outras situações, porque a gente, diferente do texto dissertativo argumentativo, nós podemos utilizar outros recursos, como imagens, cores, colocar alguma música ao fundo, enfim, outros elementos que vão contribuir para o direcionamento do nosso ponto de vista, para o direcionamento daquilo que a gente quer que o leitor compreenda que vai ser discutido naquele determinado texto. Por isso, aqui, eu vou falar hoje sobre a criação de um título para o texto dissertativo argumentativo. Então, quando se fala em títulos, a primeira dica é: tenha clareza de qual é o gênero textual que você está produzindo. Afinal, são diferentes as estratégias quando você vai criar um título, para um texto narrativo, que vai variar também se for um conto, uma crônica, uma fábula. Assim também como são diferentes as estratégias para criar um título para um artigo científico ou para um trabalho de conclusão de curso. Então, vamos focar aqui para textos dissertativos, aqueles que acontecem principalmente em situações avaliativas, como concurso, vestibulares ou até mesmo o Enem. Se você tem dúvidas sobre quando deve criar um título, aqui no nosso canal já tem um vídeo que eu explico bem certinho quando que você precisa necessariamente criar um título ou não. Então, verifica o link aqui nas descrições ou aqui na tela, aqui no vídeo, ok? A segunda dica, que é muito importante, é não usar o tema dado na proposta de redação como título da sua redação, exceto se for uma proposta de redação do concurso da Marinha. Sobre isso eu já falei aqui também no nosso canal. Então, considerando todas as outras situações, você não pode simplesmente transcrever o tema como título. Isso demonstra algumas coisas negativas a seu respeito para o leitor. Por exemplo, significa que você não sabe diferenciar o que é o título e o que é o tema. Também demonstra que você não teve ali uma capacidade de elaboração, de sintetização das suas ideias, ok? Então, se não for obrigatório, não transcreva o título, o tema, como título da sua redação. A terceira dica é: use palavras-chave do tema para o seu título. Veja, não é copiar o tema, mas sim utilizar aquela palavra que for mais importante, como cidadania, violência, humanidade. Então perceba, extraia ali, identifique qual é a palavra mais importante do tema e utilize ela para marcar o seu ponto de vista no título. Isso é legal porque já mostra para o leitor que você está entrelaçando as duas coisas e que não vai fugir daquilo que foi proposto. A quarta dica é: o seu título precisa ser coerente com o seu ponto de vista. Ou seja, as pistas que você coloca ali no título, as palavras que você for utilizar, elas precisam direcionar para o seu posicionamento, ok? Então, use alguma palavra do tema e use também alguma palavra que marque o seu posicionamento. Mas aqui não vale ser ofensivo, ok? Você precisa ser objetivo e ser simpático com o seu leitor. Afinal,
o título precisa ser uma frase autoral. Você precisa marcar ali a sua autenticidade, o seu senso crítico, o seu olhar sobre tudo que será exposto, né, no texto. A quinta dica, então, é: não use títulos genéricos, títulos imprecisos ou uma única palavra que não direciona para nada. Por exemplo, a violência, o trânsito, a cidade. Isso não direciona para lugar nenhum. Fica muito vago, fica impreciso. Então não adianta só pegar uma palavra do tema ou só uma palavra do seu ponto de vista. Você precisa entrelaçar elas de alguma forma, ok? Para que se crie um sentido, para que tenha uma proposição ali, uma frase, uma afirmação bem clara e direta. Nesse caso, também não tenha uma lista pronta de títulos, né? Algumas pessoas gostam de ter listas, modelos para várias situações. Então não adianta ter uma lista de título pronto para você simplesmente selecionar um deles e colocar na sua redação. Lembre-se, o título é o entrelaçamento do tema e do seu ponto de vista. Então, se você escolher um título genérico ou palavras que não tenham nada a ver diretamente com essas duas informações, o seu título não vai contribuir em nada com o texto. Pelo contrário, vai marcar que você não tem um direcionamento ou que você não compreende bem qual é a função desse elemento da redação. A sexta dica diz para você ser objetivo e sintético. Isso significa que seu título terá poucas palavras, né? Existem algumas orientações que eu concordo também que o título deve ter até 3 palavras, mas eu acho que a gente pode ampliar um pouquinho, de 3 a 5 palavras. Nossa, mas é tão pouquinho! Sim, é para você resumir exatamente a sua ideia. E lembre-se, o título ele precisa ficar centralizado na linha. Se você começar a colocar muitas palavras, ele vai ocupar a linha como um todo. E não vai haver uma diferença muito grande entre a linha do título, se for a linha número 1, né? E a linha que vai iniciar o texto. Então tome cuidado com essa padronização de centralizar o título, porque isso também vai te ajudar a limitar a quantidade de palavras. E também você vai ter que se preocupar em utilizar as palavras mais importantes mesmo. Normalmente são substantivos, né? Às vezes pode ter um verbo ou algum adjetivo. Evite as locuções verbais, evite os adjuntos adnominais, né? As locuções, né? Palavras compostas. Isso tudo aumenta muito a extensão do título e aí não fica legal. Então, sobre isso, eu falo a 7ª dica, que é utilizar o verbo de forma opcional. Ou seja, a sua proposição de título ela pode ser uma oração ou uma frase. Oração é quando a gente tem um verbo, significa então que terá um sujeito, um verbo e um predicado. A frase é quando a gente não tem verbo, é uma afirmação, né, uma declaração. Então, essa estratégia de não utilizar um verbo é mais comum na presença dos títulos, ok? Então esse cuidado vai ser importante para a dica que eu vou falar logo mais. Então esse cuidado em ter verbo ou não ter verbo, tome cuidado para não exagerar na criatividade. Uma coisa é você ser criativo para atrair a atenção do seu leitor, né? E apresentar o seu ponto de vista. Outra é extrapolar essa criatividade a ponto de não ficar nada claro, não ficar nada muito explícito. Ou seja, o momento da redação, num concurso, ou num vestibular, numa avaliação, não é o momento de você mostrar que é a pessoa mais criativa do mundo, porque não é um concurso de redação. É um momento de avaliação, ok? Então, o que você precisa evitar nesse momento? Tenha cuidado com as figuras de linguagem, né? Evite também os duplos sentidos, porque isso, para ficar claro, né, vai depender muito também do conhecimento de mundo do leitor. Às vezes você faz um recorte, por exemplo, de um filme muito específico, ou de um desenho animado, ou de uma música específica, que não é do conhecimento do leitor. E aí, se não tem essa conexão de conhecimentos, não acontece a coerência. E aí fica uma grande lacuna
e não fica nada claro. Também não use de neologismos, não crie palavras novas, não é o momento para isso, ok? Evite também um tom emotivo, um sensacionalismo, querer levantar alguma bandeira, ser ufanista. Não é o momento de defender nada no sentido mais emotivo da situação. Então tome cuidado com temas polêmicos para que o seu título não fique muito frágil ou muito clichê. A penúltima dica é: tenha cuidado com a pontuação. Lembra que eu falei que o título pode ter um verbo ou não? Então aqui você tem que guardar essa informação. Se a sua afirmação de título tiver um verbo, o ponto final é obrigatório. Se não tiver um verbo, não é necessário um ponto final, ok? Essa é a regra fundamental. Outros sinais de pontuação que você pode ou não pode utilizar. Os 2 pontos, ele fica bem legal quando você quer apresentar 2 proposições que serão apresentadas. Por exemplo, mobilidade, 2 pontos, ontem e hoje. Mobilidade, prós e contras. Pode parecer um título simples, mas quando você coloca com 2 pontos, você já define um pouco mais aí o direcionamento do seu texto, ok? Então, usar os 2 pontos fica bem legal se você tem algum direcionamento bem específico. Agora, o que você não pode utilizar? O ponto de interrogação, nem o ponto de exclamação. O ponto de interrogação fica a meu cargo. Por quê? Como é um texto dissertativo e argumentativo, o que o leitor espera é que você responda, né? Que você trate o tema de forma objetiva, que não estabeleça um diálogo com o leitor. Então eu, particularmente, a professora Mariana, não sou muito favorável do título interrogativo para a dissertação argumentativa. Se for um artigo de opinião, tudo bem, fica bem legal. Já a exclamação não é recomendável porque ela marca muito um tom de pessoalidade, que não é pertinente para o texto dissertativo argumentativo também. Já para gêneros que permitam isso, tá tudo bem. Vírgula pode aparecer se você colocar alguma inversão na ordem, né, dos elementos da oração, ok? Então a vírgula ela segue as mesmas regras. Aspas você vai utilizar se o seu título for uma citação, que é uma afirmação que já foi dita por alguém. Mas cuidado com a escolha da citação. Ela tem que ter algum elemento que tenha referência com o tema e com o seu ponto de vista, senão ela fica muito incoerente e não fica legal para a sua redação. Não faz sentido colocar uma citação no título se ela não tem nada a ver com o que vai ser desenvolvido. E a 10ª dica é: crie o título depois que o texto já estiver pronto. Somente com a conclusão do texto você vai ter certeza de qual foi o seu ponto de vista definido. Ou seja, o seu título ele tem que ser um resultado da sua redação. Ele não pode ser algo que vai direcionar muito, vai definir muito qual é o direcionamento do seu texto. Por exemplo, se você pensa um título que acha muito legal e depois não consegue sustentar essa ideia, o seu título será incoerente com o seu texto. Então deixa isso para o final. Claro, se no desenvolvimento do texto ali você tiver algum insight, tiver alguma ideia, já anota num canto como possibilidade de título, mas defina ele mesmo depois da redação concluída. E se você não tiver nenhuma ideia do que colocar e o seu tempo estiver acabando, escolha uma frase do seu próprio texto, um recorte dele para usar como título. Né? Às vezes a gente coloca uma afirmação tão legal na conclusão, né, que ela é a síntese do texto como um todo, né, normalmente, né, ou no Enem, se você quiser criar no Enem um título, né, para sua redação, então pode ser lá um fragmento da conclusão sem problema algum, ok? Fica bem legal, porque daí você tem um direcionamento inicial e depois faz esse fechamento, né, do texto como um todo. Afinal, o título é um elemento do texto quando ele está presente, quando ele é obrigatório. E aí,
Te ajudei a compreender como construir um título? Quais são os detalhes que você precisa ficar atento ou atenta para fazer um título bem bacana e coerente com a sua redação? Se sim, deixa o seu like aqui. Mas se ficou alguma dúvida, coloca nos comentários, ok? E claro, compartilhe esse vídeo com quem mais precisa resolver esse problema e siga o nosso canal para não perder nenhuma outra dica sobre como construir textos cada vez melhores. Até o próximo vídeo. Tchau!